Boa noite, irmãos. Boa noite também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 18. O irmão que está em casa, abra também a sua Bíblia e vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Convido os irmãos aqui a ficarem de pé para essa leitura, como costumamos fazer, não é? 1 Samuel 1, a partir do versículo 9 até o 18. Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente enquanto fazia sua oração ao Senhor. Ana fez este voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Ele percebeu que a boca de Ana se mexia, enquanto ela orava em silêncio do fundo do coração, diante do Senhor. Porém, Eli não ouvia som algum. Então pensou que ela estivesse embriagada e perguntou a ela: era preciso vir aqui embriagada? Veja se para de beber vinho. Por favor, meu senhor, respondeu ela. Não estou embriagada. Estou profundamente angustiada e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Oro assim por sofrer grande angústia e aflição. Nesse caso, disse Eli: tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ó Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. Amém? Queira sentar-se, irmãos. O que as pessoas fazem quando estão deprimidas? Algumas pessoas passam a comer exageradamente. Outras pessoas sofrem de gastrite. Outras pessoas passam a comer menos e a perder peso. Não estamos falando de depressão clínica que é causada por desequilíbrio hormonal, ou casos de depressão pós-parto. Há tipos de depressão que é preciso de acompanhamento clínico. Quando estamos nos sentindo para baixo, Deus tem uma resposta melhor do que as pessoas, de um modo geral, nos dizem. O conselho que temos é: descanse, exercite regularmente, organize seu tempo, aproveite as coisas que não custam nada, gaste tempo com as pessoas que são importantes para você. Embora todas essas coisas possam ajudar, Deus tem algo muito melhor. A Bíblia conta a história de uma mulher que lutou contra a depressão, contra as circunstâncias da sua vida e venceu. Ana é o seu nome, mãe de Samuel.
O Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana era estéril, Penina tinha filhos à vontade. Uma vez por ano, ele ia ao templo para adorar ao Senhor. Para adorar ao Senhor, com toda a sua família. E era uma época festiva para os judeus, uma época festiva para muitas pessoas, mas não era nada festivo para Ana, a mulher estéril. Na história de Ana, nesse texto de 1 Samuel, nós vemos 5 destaques importantes que ajudou a vencer a depressão. São as mesmas sugestões que Deus nos apresenta hoje. Primeiro, admita como você se sente. Isso significa que você não deve fugir daquilo que você sente. Você não deve negar os seus sentimentos, fingir que não está acontecendo nada. Temos a tendência de dizer, eu não deveria me sentir dessa maneira, mas não podemos negar. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Provérbios 15, 13. Quantas vezes não temos mais o ânimo, não temos disposição para enfrentar o dia a dia. Um coração triste é um coração depressivo. A questão é o que devemos fazer com esse sentimento ruim no nosso coração. Temos de ser honestos. Veja como a Bíblia descreve os sentimentos de Ana. Ana chorava muito e não tinha nem vontade de comer. 1 Samuel 1,7. Em 1 Samuel 1,10 diz, ela estava sentindo uma profunda angústia e chorava amargamente. Esse é o quadro típico de uma pessoa deprimida. Ana diz em 1 Samuel 1,15, estou muito triste. A Bíblia diz também que ela estava com grande preocupação e aflição. 1 Samuel 1,16. Você pode se identificar com essa mulher? Ela admitiu seus sentimentos. Admitir seu sentimento é o início do seu restabelecimento. Não podemos fingir para nós mesmos e para os outros. Segundo ponto importante nessa história de Ana, ache um lugar seguro. Você precisa descobrir um lugar onde possa se sentir à vontade, onde possa relaxar, um lugar onde você possa conversar a respeito do que sente. A Bíblia diz em Salmo 26, versículo 12, estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Quando você se dispõe a adorar a Deus, todo sentimento ruim vai embora. Você está diante de Deus, você está adorando o Senhor. Um dos lugares seguros é o que a Bíblia chama de reuniões de adoração. Nem sempre as nossas reuniões na igreja são de adoração. Mas as reuniões de adoração cura a alma das pessoas. Salmo 26, versículo 12, diz então, louvarei ao Senhor diante do meu povo, porque Ele firmou os meus passos e não me deixou cair. Você sabia que é necessário
mais energia para ficar em pé do que para deitar. O que é que fazemos quando estamos deprimidos? Queremos ficar deitados. Mas quando você sabe que está num lugar seguro e pode, sem medo de ser reprovado, censurado, ridicularizado, então você terá forças para colocar-se de pé, mesmo quando tudo parece que vai querer derrubar você. Ana sabia onde era esse lugar seguro. Olha só que coisa maravilhosa. 1 Samuel 1, versículo 9. Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo. Não existia ainda o templo, né, de Salomão. Tinha o tabernáculo, que foi criado lá por Moisés, lá em Êxodo. Não existia igreja, mas tinha o tabernáculo. Vir ao templo, estar na igreja. Irmãos, o rei Ezequias estava numa luta tremenda. Ele não tinha exército para enfrentar o exército da Síria. E a Síria estava ameaçando invadir Jerusalém. E o rei mandou uma carta para ele, dizendo: eu tomei a cidade tal, tomei o país tal, tomei o país tal, tomei o país tal. E quem é esse Deus que você tem, que você tanto confia? Não vai valer coisa alguma, eu vou fazer isso e tal. Ezequias leu aquela carta, foi ao templo, literalmente foi isso. Ele estendeu a carta no chão e falou com Deus: Senhor, leia essa carta. Leia essa carta. Muitas vezes, irmãos, eu já orei aqui no templo, aqui no púlpito, com a igreja fechada, sozinho, sem ninguém. Há poder quando nós oramos num lugar consagrado para o nosso Deus. Ela foi ao tabernáculo, ela foi ao templo, bem no meio do seu sofrimento e dor e depressão. Ana foi ao templo, ao lugar de adoração ao Senhor. Precisamos estar num lugar onde se adora o Senhor, principalmente quando estamos aflitos. Terceiro ponto na vida de Ana, que serve para nós: atente para Deus. Atente para Deus. Vários profetas foram usados por Deus para advertir ao povo de Israel que o tinha afastado de Deus, e Deus estava triste com o povo de Israel. Zacarias 1, versículo 4 diz: não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos exércitos, desde os seus caminhos, suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Muitas vezes o povo foi repreendido, mas não deu atenção ao Senhor. Por que é importante dar atenção a Deus? Porque quando colocamos nele a nossa atenção, quando colocamos nossa atenção no seu poder, nós desviamos a nossa atenção para aquilo que está nos ferindo, para aquilo que está nos maltratando. Como é que você dá atenção a Deus? Você o convida a fazer parte de tudo que faz. Há poucos dias eu disse a uma pessoa que está bem errada, bem desviada. Perguntei: você ora? Ela disse: oro. Eu falei: então, muda o seu modo de orar. Você, quando for orar, você não fala nada com Deus, não.
Você fica quietinha e peça a Deus para falar o seu coração. Você está falando muita coisa com Deus, mas você não está deixando Deus falar ao seu coração. Você começa o dia com Ele. Você deve pedir a direção dEle, sabedoria, discernimento. Como Ana fez? Ana fazia sua oração ao Senhor, 1 Samuel 1,10. Aqui está como ela fazia. Versículo 15. Estava abrindo o meu coração diante do Senhor. Eu estava abrindo o meu coração diante do Senhor. Irmãos, Lutero dizia que nós precisamos orar, falar com Deus como um mendigo, como uma pessoa que não tem outro recurso. Não temos para onde correr. Nós estamos dependendo, eu estou dependendo, Senhor, somente de Ti. Se o Senhor não me atender, vai ser uma tragédia na minha vida. Eu preciso que o Senhor atenda a minha oração. Isso é derramar o coração. Ela derramou o coração. O importante sobre derramar o coração é que ao fazê-lo, você se esvazia completamente para Deus poder entrar. Deus pode cuidar de você, Ele tem o poder e tem desejo de fazer isso. Veja o que Ana estava dizendo quando ela abriu o coração para Deus. Ana fez um voto: Senhor dos céus, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, então eu te darei este filho de volta ao Senhor. Ele será seu por todos os dias da sua vida. Você quer que Deus atenda a sua oração? Para quê? O que você vai fazer com aquilo que você pediu a Deus, se Ele lhe atender? Quarta providência: abra-se com alguém. Todos precisamos uns dos outros. Nós não podemos viver sozinhos. Nem a nação brasileira não pode viver sozinha. Nenhuma nação pode viver sem a ajuda da outra. Outro dia estava vendo no meu grupo de WhatsApp de pastores, os pastores de Portugal, com o problema do gás. Porque como a Rússia está sendo pressionada por causa da Ucrânia, ela está aumentando o preço do gás que esquenta as casas dos europeus. Então, lá em Portugal, se você regular a temperatura interna em mais de 20 graus, a conta vai muito alta. Então, tem gente em Portugal que está mantendo a temperatura interna em apenas 20 graus. Tem outros que só estão ligando o ar quente de noite. Durante o dia se agasalha bastante, bota bastante roupa em cima da cama. Porque não é possível viver sozinho. Nós dependemos uns dos outros, até as nações dependem uma das outras. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, uns com os outros. Deus não deseja que você passe por depressão e dor sozinho. O dono do Ponto Frio era colega do meu patrão lá no Rio. O dono do Ponto Frio estava endividado. O dono do Ponto Frio suicidou-se por causa de dívidas. E o que aconteceu é que os herdeiros continuaram o Ponto Frio. O desequilíbrio emocional ataca ferozmente.
Ana tinha duas pessoas com quem ela se sentia confortável em compartilhar os seus sentimentos. A primeira pessoa era o marido. Ela podia abrir o coração para o marido. Um dia, o marido dela fez uma pergunta a ela que ele não devia ter feito. Ele disse para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Claro que não. Ele era marido. Filho ela não tinha nenhum. Não é? Ele podia ser muito bom, muito meigo, muito dedicado a ela, mas ela precisava de um filho. O sacerdote, o pastor lá do tabernáculo, disse para ela: tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, e que o Senhor, Deus de Israel, conceda o que você pede, seja lá o que for. Que palavra maravilhosa! Seja lá o que for, que Deus conceda. Ele estava encorajando Ana com estas palavras. Quinta providência para se livrar da depressão: acredite que Deus vai ajudar. Ana acreditou. Quando eu realmente creio que Deus vai me ajudar, seja qualquer situação, então já começo a ter vitórias. Salmo 34, versículo 5 diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Ana saiu dali, da igreja, do tabernáculo, foi embora, alegre, mas ela não estava grávida de Samuel, ainda não estava grávida. A gravidez veio depois. Mas coisa boa você ouvir o Senhor, você ouvir Deus, você falou com Deus, você recebeu a resposta de Deus. Diz 1 Samuel 1,18, ela seguiu o caminho, o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido, ainda não estava grávida, mas ela estava crendo na palavra do Senhor. O que foi que mudou a Ana? A sua fé em Deus. Nossa fé transparece as nossas ações. Aquilo que eu faço demonstra o quanto eu creio em Deus. Ela creu, ela acreditou na fidelidade de Deus, na promessa de Deus pronunciada pelo sacerdote Eli. Diz então 1 Samuel 1, 19 e 20. O Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém, irmãos? Uma luta tremenda, mas uma caminhada de vitória. Lá para Ana, no passado, que pode ser também uma caminhada de vitória para todos nós. Amém, queridos? Amém. Deus os abençoe. Vamos orar?